Se nós estivéssemos com a mesma estrutura da Exposato que tinha há um ano atrás, mesma estrutura, seria o nosso fim. Como empresários da Exposato. A Exposato não significa que a gente não poderia reconstruir a Exposato, mas assim, ela acabaria ali e a gente iniciaria do zero. Então ela acabaria, ela quebraria, não tem? Ficaria com várias dívidas. Dívida enorme, maquinário ali quebrado, dívida trabalhista, enfim, cara, dívida com o cliente porque não ia conseguir entregar. Possivelmente a gente empreenderia algo novo para pagar tudo que ficou, mas fazer o a empresa teria quebrado. E a realidade da maioria das empresas que foram atingidas. Quebraram. É duro de falar, mas essa é a verdade. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de número 2 aqui do Sócio Talks, no podcast do Sócio de Aliança. Vai ser um prazer conversar novamente. Estou aqui com meu amigo, meu parceiro, meu melhor amigo, meu sócio de aliança, Robson, mais uma vez, pra gente conversar hoje. Oi, Rob. Oi. Tudo certo? Tudo bem? Tudo certo. Então tá bom. Então, como de praxe, já vou passar a palavra pro Robson, nosso querido, excelentíssimo comercial aqui. Vai lá, tem que vender, né? Recadinhos comerciais. Sempre temos que vender. Pessoal, esse vídeo só é possível graças a um patrocinador muito querido, que é a Exposato Premium. A Exposato Premium realiza projetos de interiores a partir de R$ 219,90 por ambiente. Projeto completo, feito por profissionais de interiores. Seja para sua casa, para sua empresa, um ambiente, 2 ambientes, fachada, área externa, né? Temos vários planos. Inclusive, esses dias eu vi uma negociação acontecendo para uma casa inteira, onde cada ambiente saiu por R$ 165. Olha só esta oportunidade de você ter um projeto feito por profissionais, né? Por apenas R$ 165 o ambiente. Se você está com dúvida que cor escolher, que revestimento colocar, como você pode fazer a disposição dos seus móveis, do seu ambiente, né? A equipe da Exposato Premium está pronta para te atender. Entre em contato, a gente vai deixar o QR Code embaixo desse vídeo e é só escanear, entrar em contato com a equipe que está pronta para te atender. Beleza? É isso aí. Não sei você, Rob, mas às vezes a gente faz esses recadinhos comerciais e levando em consideração o tema que a gente vai conversar hoje a respeito, né, das nossas reflexões e pensamentos a respeito de tudo que tem acontecido logo aqui do lado, aqui no Rio Grande do Sul, né, pertinho da gente, faz a gente refletir, né, porque a gente está aqui falando sobre transformar a casa das pessoas, que é o que a gente faz, dar aquela dualidade de sentimento, né, de um lado a gente está aqui trabalhando, fazendo a empresa funcionar, transformando o ambiente de tanta gente pelo Brasil e suas casas, e ao mesmo tempo um sentimento muito triste de muitas pessoas que perderam tudo, né, de suas casas. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho. Inclusive, antes da gente começar esse bate-papo, aqui na descrição desse vídeo nós vamos deixar, né, alguns lugares que a gente está doando, a gente está realmente trabalhando mais afinco nessa questão. Vamos deixar aqui que é uma instituição realmente de confiança, que a gente está doando, que a gente está ali ajudando e auxiliando como nós podemos, né, de acordo com aquilo que a gente pode. Então também a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para que você também, caso você não tenha ainda encontrado, que é muito difícil, né, não tem encontrado muita instituição séria de confiança, mas se você quiser, realmente vai estar aqui aquilo que a gente tem cooperado aí com o pouco que podemos, né, diante de uma tragédia tão grande, mas o pouco de cada um certamente faz bastante diferença, tá? Então, assim, Rob, pra gente começar o bate-papo de hoje, a gente já vem conversando sobre isso ao longo dos nossos dias, alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito de tudo que tem acontecido. É evidente que diante de qualquer tragédia, né, ela traz muita reflexão. Eu acho que é uma questão meio automática, mas quanto mais velhos ficamos, essas reflexões são mais latentes, são mais palpáveis, a gente compreende num nível totalmente diferente. Então, se a gente começar a lembrar de algumas tragédias, por exemplo, que aconteceram ao redor do mundo, né, e aqui no Brasil também, eu consigo me recordar que, por exemplo, né, do ataque às Torres Gêmeas, a gente era criança, né, a gente foi lembrar da tsunami na Indonésia, se a gente lembrar
de caso do incêndio, né, que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive, também, Da né, boate? na boate. Uhum. Então, tudo isso são situações que aconteceram ali na nossa adolescência e muitas outras que acontecem, né, vamos lá cá entre nós, né, muitas coisas trágicas acontecem, mas num nível tão grande como a gente está vendo agora, e com a idade e com a realidade de vida que a gente tem hoje, algumas coisas ficam muito mais sensíveis, né, ao nosso sentimento, aos nossos pensamentos, às nossas reflexões. Então, para a gente começar o bate-papo, queria ver, né, para a gente começar a conversar, de como foi, assim, quais pensamentos surgiram na sua mente em primeiro momento, quando você começou a ver as notícias, né, quando começou a surgir, né, os vídeos, e aí começou aquele movimento todo, né, quais são os pensamentos aí que surgiram que você vai trazer aí para a gente conversar? Então, na verdade, o Brasil, ele é o Brasil desde sempre. E quando você fala de enchente, logo na minha cabeça vem algo que a gente sempre convive aqui no Brasil. São Paulo tem enchente direto, rua alagada, Rio de Janeiro, outras cidades. O Brasil, sempre que a gente ligava o noticiário e liga, principalmente em épocas de chuva no verão, né, que vem aquelas pancadas de chuva, a gente já convive com isso há muito tempo, né? Mas foi a primeira percepção. Tipo, chuva persistente no Rio Grande do Sul causa enchente em cidades. Só que conforme o tempo foi passando, você viu que não era uma enchente qualquer, né? A gente percebe que realmente os rios transbordaram e muito, invadindo muitas cidades no estado. E aí, diferente de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, quando a gente já sabia essas notícias, hoje todo mundo tem um celular. Também. Hoje todo mundo tem a possibilidade de filmar, de pôr na internet. E não é só mais o que a mídia comum mostra, a mídia televisiva, né? Hoje todo mundo tem uma mini emissora na tua mão. Com certeza, se um acontecimento, como até comentei, né, do World Trade Center tivesse acontecido e hoje, completamente, teríamos muito mais imagens, muito mais stories, muito mais registros, documentado, né, muito mais documentado. Sim. Então, na hora que você vê uma cidade inteira, e não é cidade de 5 mil habitantes não, cara, é cidade de 200 mil habitantes, inteira submersa, sem acesso, ilhada, você fala, opa, o negócio é grave, é mais embaixo. Então, nessa idade que a gente tá, a gente começa a pensar o quão difícil é você conquistar as coisas, porque quando você é criança, você não sabe o quão difícil é. Então, assim, Gé, o que mais importa é a vida. Com certeza, o que mais importa é a vida. Mas você recuperar tudo de novo é muito difícil. E você perder tudo é muito difícil. Isso se a gente não está falando de pessoas que perderam pessoas, né? Vamos supor que a família dessa pessoa está realmente protegida, está salva, mas ela perdeu tudo, a família dela perdeu tudo. Porque uma coisa é quando você perde tudo, mas você ainda tem a casa de fulano para ir. Não, eu tenho um irmão, eu tenho um pai que vai me acolher, eu tenho uma mãe que vai me acolher, mas e quando você está vivo, está fisicamente bem, entre aspas, né? Mas você não tem casa da mãe para ir mais, porque tua mãe também perdeu tudo. Você não tem mais a casa do teu melhor amigo para ir, porque teu melhor amigo também perdeu tudo. Você não tem mais a casa do teu irmão para ir, porque teu irmão também perdeu tudo, né? Você não tem para onde ir e você tá com teus filhos, você não tem trabalho mais para ir, você não tem receita, você não tem renda, você não pode trabalhar, sabe? Num dia você sai de casa, tá tudo bem, quando você chega já não tá tudo bem, horrível. Eu que eu tentei fazer um exercício aqui em casa, né, porque hoje a gente mora em apartamento. Eu fiquei pensando, eu realmente tentei fazer um exercício, porque é muito difícil, talvez foi difícil até para as pessoas que estão lá, talvez olharem a situação e saber que é real, que aquilo tá acontecendo. Eu acho que deve dar um choque, assim, do tipo, meu Deus, será que isso, sabe, daquela... É tão surreal, né? Tão surreal. É igual, às vezes, quando você perde uma pessoa querida que morre, assim, da família, né? Às vezes você tá naquele processo... No primeiro momento você não acredita, né? No primeiro momento você fala assim, tá, morreu.
Aí você faz aqueles trâmites, aí você, daqui a pouco você tá lá no funeral, e daí o enterro, e não cai a ficha de forma muito clara que aquela pessoa não vai estar mais na sua rotina. Então eu acho que deve ter, e aí fica no campo nosso do imaginário, né? Porque a gente sabe o que a gente tá vendo, pelo menos até o momento a gente sabe o que tá vendo pelos vídeos. E a gente sabe que o vídeo não retrata realmente a atmosfera do lugar, aquilo que realmente está acontecendo, tanto visualmente a nível de estragos, quanto a atmosfera realmente do lugar, como que tá a nível de sentimento. Então, eu fiz um exercício, né? Eu falei, puxa, se tivesse acontecido aqui, né? Por exemplo, o mercado que tem aqui perto, provavelmente já estaria debaixo da água. Se eu tivesse com a minha despensa exatamente como ela tá agora, quantos dias eu seguraria as pontas? O carro que fica lá no subsolo estaria debaixo da água. E aí começa realmente o sentar, assim, é muito difícil. É muito difícil, né? E na verdade, assim, já acho que o primeiro pensamento das pessoas é, não vai chegar aqui. Talvez. Porque você olha uma enchente, geralmente, aqui em Curitiba acontece, algumas vezes tem bairros ali, inclusive até onde tua avó mora, a gente já foi socorrer a casa dela lá porque está tomada pela água, né? Por quê? Muito perto do rio, é uma área baixa, né? Então quando chove muito, acontece. Só que a gente, não é uma realidade nossa, a cidade inteira vai virar um estado de calamidade. Nessa proporção, né? Entendeu? Então, primeira coisa, para quem não está acostumado, quem nunca passou por isso, não vai chegar aqui. E eu vi alguns vídeos, cara, questão sim de minutos até a rua estar completamente tomada, a pessoa, ela ou sai de barco ou ela não sai mais de casa. Questão de minutos, uma hora para outra, ela não tem mais a opção de sair. Entendeu? Então é muito, muito incrível a força da natureza. Entretanto, né, o nosso assunto hoje aqui é óbvio que é muito triste tudo que o Estado está passando, que todas as pessoas, todas as famílias estão passando, mas a gente não quer bater na tecla do que muita gente já está comentando, né? Nosso assunto hoje é focado na parte de empresa. Então, primeira coisa que eu tipo, depois que eu raciocinei e refleti sobre tudo, eu falei, cara, e os pequenos empresários? Como que eles estão? Como estão essas pequenas empresas? Porque, meu amigo, já é difícil quando tá tudo maravilhosamente bem no Brasil. E agora? Como que fica a realidade da pequena empresa? Por exemplo, é muito triste você ver uma imagem daquela como a da Havan. Cara, a água chegou quase no... Tem o oitão, né, da Havan, chegou aqui... Só ficou o oitão pra fora. Sim. Cara, e a Havan, eu tava vendo um vídeo, a Havan, ela tem um declínio, assim, na cidade, daí tem um viaduto e tal, e a Havan tá, tipo, em cima do morro, assim, então, cara, tudo embaixo, a Havan já é uma empresa, uma loja que já é alta. Ela já é uma estrutura alta, né, sei lá, deve ser um pé direito, triplo, quádruplo, sei lá quantos metros de altura tem uma loja da Havan. Mas, a cidade já é abaixo, a Havan já tava, tipo assim, mas você vê tudo aquilo tomado, é óbvio que é triste. Mas, cara, a Havan é uma empresa que tem uma estrutura de 175 lojas, sei lá, 180 lojas no Brasil. Então eles absorvem esse tipo de coisa de forma mais fácil, muito mais fácil do que o pequeno empresário. Inclusive, né, que é muito plausível, é muito louvável, mas inclusive isso dá fôlego pro empresário, pro dono da Havan, como o Luciano Heng, além de absorver esse prejuízo, ajudar, colocar helicóptero à disposição, fazer doação, enfim. Porque ele tem um organismo, uma infraestrutura que pode absorver isso muito mais fácil, né? Sim. Mas, e o pequeno empresário? Não, e o cara que tá ali com 2, 3 funcionários, que tem que pagar ele daqui a pouco? E esse cara que perdeu todo o estoque dele? Porque é diferente da pandemia. Eu fiquei pensando, cara, a Exposato passou, a pandemia foi terrível pra gente. Terrível. A gente não podia trabalhar, tinha que entregar, tinha que pagar, tinha que vender, mas não podia trabalhar para vender, e se não vendesse não podia pagar, mas se não pagasse, cara, a justiça tava lá para cobrar, horrível. A gente, cara, foram 2 anos assim, para nós, dificílimos. Só que o estoque tava ali, a fábrica tava ali, a loja ainda tava ali. E quando você vamos fazer uma tabela comparativa,
Na pandemia nós fomos impossibilitados de trabalhar. Enchente, você está impossibilitado de trabalhar. Cara, não tem como. Você não pode nem visitar a tua empresa. E um problema da enchente também é que você não pode nem burlar, né? Porque, Não, tipo tem assim, vamos como. lá, na pandemia, muita gente que, em teoria, era não... Como que falava? Fica em casa, a economia a gente vê depois? Não, também, mas o que eu quis dizer é quando... como que eles dividiram os comércios lá? Essencial. Essencial. Se você era dito como não essencial, tinha muita gente que era dito como não essencial que trabalhou. Porque não tinha como não trabalhar. Sim. A enchente não dá Não essa tem opção. como. Não Ela tem não deu como outra porque, opção. assim, primeiro, para você ter condição de trabalhar, você tem que ter, no mínimo, um mínimo de condição de vida familiar e particular. Cara, você não pode viver numa empresa. Então, assim, se você não tem pelo menos para onde voltar, se você não tem pelo menos condição de ter onde dormir, por que você vai trabalhar? Entende? Então, a situação dessas pessoas hoje é que não existe empresa e não existe o lar delas também. Tipo, toda a base daquilo que gira a vida ali, que é a receita, né? E a sua zona de segurança, que é a sua casa, as duas foram completamente abaladas. Eu vi vídeos, assim, de realmente partir o coração. Não só tem esses realmente grandes, né, que teve o caso da boneca, né, que era uma criança, enfim, teve vídeos muito fortes nesse sentido, muito fortes mesmo, tristes demais. E tristes também de ver lá, você entrava no Instagram, eu até comentei contigo, né, era uma ótica, e aí você entra no Instagram da ótica, os posts bacanas ali dos produtos, tal, bonitinho, de repente, né, uma sequência de posts ali expondo a situação de como estava o lugar, né, tipo, tudo estragado, né, os estoques de óculos, os equipamentos, tudo tomado pela água. Aí você vê uma postagem de uma loja online, que também tinha estoque de roupa, mas também impedida de trabalhar, porque não tem para onde sair, os correios fechados, mas a loja foi atingida? Escoar produto, não tem loja física. Ah, eles não têm loja física? Não, mas eles têm estoque, é só o estoque. Então, o estoque foi atingido? Eu não vi. Porque mesmo que não foi, o cara não consegue entregar. Não, exatamente, entende? Não consegue. Ela falou assim: olha, a cidade está ilhada. Eu acho que eles conseguiram não ser atingido. Eu acho que não foi atingido. Mas não consegue trabalhar. Eles conseguiram doar umas roupinhas e conseguiram também, tipo assim, a gente tem estoque suficiente para atender a demanda que está tendo de venda agora. Mas eles, né, até pediram, falaram: olha, continuem comprando. Porque se vocês não continuarem comprando, vai parar a entrada de dinheiro para a empresa e aí, cara, lascou. É sobre isso que nós estamos aqui para falar. Nós estamos aqui para jogar a realidade do pouco de experiência de vida empreendendo que nós temos. Então, vamos lá. Não é tão pouca experiência empreendendo, mas nesse cenário é muito pouco. A gente não sabe quase nada do que está acontecendo lá. Acho que nem quem está passando sabe. Não, a gente só consegue imaginar. Mas vamos ser sinceros. Você acha que o cliente dessa loja vai ter paciência de esperar? Porque pra loja... Gé... Não sei. Não, Gé, pensa comigo. Se 100% desses clientes... Se com 100% desses clientes que a loja possui, que ela já vende... eu faturo, sei lá, vamos criar um cenário hipotético. 100 mil por mês. Ok. Ela vende 100 mil por mês. Já é difícil ela se manter. Já é difícil. Dependendo do custo que ela tem, já é horrível. Se 50% dos clientes continuarem comprando, a empresa já não sobrevive. Por quantos meses vai durar isso? Já não sobrevive, é 50% menos do faturamento, cara. É um corte que eu acho impossível o consumidor brasileiro continuar comprando de uma loja que vai demorar meses para entregar. Então, é a minoria. A ação imediata, eu não sei, por todo o movimento que está acontecendo, eu acho que pode ser possível, só que aí que tá o ponto. Gé, a gente tá falando de nossa, como você é boazinha, Gé, você é muito boazinha. Você pensa muito... Você viveu a pandemia com a gente, Gé. Quantos clientes aguardaram a nós entregarmos o produto na... Não, eles estavam cagando. Desculpa a palavra, mas estavam cagando. Vamos lá, eu lembro dos números, nós tínhamos 40 clientes para entregar. Quanto dos 40, Gé, foram complacentes e falou, não, pessoal, vamos jogar pro ano que vem? Ninguém. Não, ninguém também é muito. Um ou outro falou, não, eu entendo a situação, pode jogar. Só que a pandemia se estendeu por 2 anos. Chegou uma hora que esse cliente ele também não estava nem aí pra pandemia. É nesse ponto que eu tô falando.
Depois, no começo, é como eu falei, no começo, as pessoas ainda até que... Por 15 Tipo dias. assim, ok, beleza e tal. Então esse é o ponto que eu tava conversando. Nesse momento que tá tendo movimento nacional, pode ser que a pessoa realmente, pô, vou Ela comprar. espera, mas Eu vou lá comprar, fazer, duvido. vou lá não sei o quê. Muito pouco. Agora, eu acho que passando isso, tem dois pontos. Quem comprou, espera. Se eu tivesse comprado, eu esperaria tranquilamente. Não, Mas eu se a acho pessoa ir lá e continuar comprando, garantir o faturamento daquela empresa, acho bem improvável. Bem improvável. Não sei. Eu tenho, como eu disse, eu acho que pelo movimento que tá acontecendo, que ele já tá, na minha opinião, em uma pequena curva de queda, tipo aquele ápice do movimento, ele atingiu um ápice onde todo mundo... Tanto que as doações já estão mudando aquilo que é para ser doado, né? Por causa disso, por causa do atendimento da demanda, e tá tendo um apelo para as pessoas continuarem doando. Não, isso é um negócio que eu falei, tava conversando com meu irmão hoje, você viu, inclusive, né? Eu não quero ficar, a gente vai falar sobre isso talvez durante o decorrer do vídeo, mas eu não quero ficar aqui sendo um agente passivo. Cara, eu tô me programando para descer pro Rio Grande do Sul e servir com o meu trabalho, suor, né? E isso é um negócio que nós vamos ter que... Pô, se a gente realmente é um Brasil, é uma família chamada Brasil, cara, é um estado, 85% do estado foi atingido. 85%, cara, acabou o estado, acabou o governo do estado. Entende? Então, é um negócio que, ok, eles podem não estar precisando agora de roupa mais, talvez mais voltado para criança ali tudo, né? Mas é um negócio que eu já entendi que eu vou ter que ajudar por alguns meses consecutivos. Cara, a gente vai lá para a igreja essa semana de novo, vou comprar mais litros de água, galões de água e mandar para a igreja despachar para lá, porque vai ser um negócio que eles vão... Não é um tiro da sociedade. Exatamente. Vai ter que ser contínuo. E vou te falar, tô até apontando o dedo, não pode. Vou te falar. O povo gaúcho, ele não gosta de pedir pinico. O povo gaúcho, cara, os poucos gaúchos que eu conheço na minha vida, é muito trabalhador, é muito idôneo, é muito honesto. E eles sentem prazer no trabalho, no desfrute do trabalho deles. Eles não vão ficar pedindo pinico pro Brasil, pro resto do país por muito tempo. Não vão, eles são honrados, eles gostam do trabalho. Mas a situação pede. E até reerguer todo esse estado, vai demorar, a gente vai precisar continuar ajudando mês após mês, até que eles consigam ter condições mínimas de se reestruturar. Bom, voltando ao assunto da empresa. Eu acho muito improvável, cara. Sim, mas improvável. A linha de raciocínio que eu queria finalizar é que... Desculpa, eu acabei de cortar. Tipo, eu acho que o movimento agora pode-se ter um movimento positivo em relação a... Vamos lá. Talvez uma proatividade da pessoa pensar e falar assim, nossa, realmente, né, gosto dessa loja, vou estar ali comprando. Mas aí tem dois pontos, que agora eu tô lembrando só de um. Cara, tem muita empresa. Tem muita empresa. Se você é cliente, você consegue ser cliente de 50 empresas. Você não vai fazer isso, não vai comprar o produto das 50 empresas. Não tem como, isso não tem como. Então, mesmo que você ajude um ou outro, você não tem como dar suporte para todo mundo. Não tem como. E que depois que passar esse movimento, que eu já vejo uma curva de queda, uma leve curva de queda, que eu espero que seja muito leve e continue bem levezinha durante os próximos meses, que vai se delongar essa questão toda, as pessoas, enfim, continuem ajudando. Perdi um pouquinho do fio da meada, mas é a questão que você não tem como ajudar várias empresas, né? E o fato de passar essa onda também tende-se a você voltar para sua rotina e meio que deixar assim, tipo, acabou, né? Se passou. Essa questão do Rio Grande do Sul passou. E na verdade, tudo indica. E na verdade não é que tudo indica, é que vai ser assim, vai se delongar por meses e meses. O impacto disso, de tudo que aconteceu, é gigante, né? Tipo assim, é muito grande, é muito grande. Nós temos uma empresa muito pequena em relação a outras gigantes do mercado, minúscula. A gente colhe frutos da pandemia até hoje, a gente já está indo para 2025 praticamente. Sim. E a gente está colhendo esse fruto, o que foi plantado na pandemia, até hoje. Sim.
Sem dúvida. E a pandemia, em relação, comparado ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa questão da imobilidade é inferior. Sim. É inferior para o empresário, tá? Eu estava lendo uma notícia hoje, sabe quantas empresas, pelas pesquisas, né, que o pessoal faz a amostragem e tudo, 750 mil micros e pequenas empresas foram atingidas com as enchentes no Rio Grande do Sul. 750 mil, cara. É muita empresa, cara. Por quê? Porque a realidade é o pequeno empresário estar trabalhando ali com 1, 2, 3 funcionários no máximo. Essa é a realidade. Foram atingidos 750 mil pessoas, 750 mil empresas. O pessoal está comentando, fazendo uma comparação com essa calamidade, né, com essa tragédia. Eu vi comparações acontecendo com o furacão Katrina, que foi nos Estados Unidos. A área atingida no Rio Grande do Sul é quase o dobro da área atingida com o furacão Katrina. Quase o dobro, né? A quantidade de pessoas também é quase o dobro. E lá onde o furacão Katrina foi atingido, que eu não lembro agora o nome da cidade, da região que foi atingida lá, até hoje não se recuperou. Até hoje. E isso já faz o quê? 10 anos? Mais de 10 anos que aconteceu. Até hoje não se recuperou. O estado ainda não chegou no seu ápice como estava. Mais de 10 anos depois. Só que olha a diferença. O governo federal dos Estados Unidos já mandou 120 bilhões de dólares para o estado, para que ele pudesse se recuperar. E mesmo assim, não chegou no seu ápice novamente. Então isso vai ser por anos, não estamos falando de meses, é anos esse fruto. E infelizmente, a grande maioria ali que vai sofrer é o povo gaúcho, né? Mas o Brasil inteiro vai sofrer. Porque só o estado do Rio Grande do Sul determina 6% do PIB do Brasil. 6%. O estado contribui 4 vezes mais do que o governo repassa para ele. Então o estado, a cada 100 milhões de reais que o estado manda para o governo federal volta 25 milhões. Essa é a matemática para o Rio Grande do Sul. Então, assim, vai 6% do PIB. Tudo, né? Cara, o Brasil tá correndo um sério risco esse ano de perder, sei lá, 5% do PIB dele. É muita coisa. É muita coisa. Então, voltando a todo esse assunto, como que tá o pequeno empresário? Como que tá um cara igual a gente lá? Vamos tentar fazer um relatório, né, se colocar ali nessa situação. É porque ele é uma situação bastante difícil, porque toda vez que um ser humano é colocado numa situação de perder tudo, tem que encontrar força de um lugar, assim, até muitas vezes desconhecido. Porque, pensa, um cara que perdeu tudo, vamos lá, ele perdeu lá uns anos, teve dano material, tem a casa lá, tá debaixo da água, e a empresa também, e o cara trabalha com produto físico. Que é a grande maioria, né? A grande maioria. A grande maioria. Por mais que o cara tenha uma empresa online, cara, se ele vende um produto físico, também se lascou. Né, mas o que você faria? Beleza, não, cara, eu sentaria e chorava. Meu Deus, muito difícil. Não tem. Nesse momento agora, eles dizem expectativas que vai demorar mais ou menos uns 2 meses para as águas baixarem. Mas esse é o ponto. Mas aí que tá o ponto. Um cara, um empresário que ele vai pensar nisso. Você não vai passar 2 meses esperando a água baixar. Não acho que talvez muitos vão, mas muitos vão. Eu acho que quase todos vão estar tão ali pensando, poxa, se minha família já tá bem fisicamente, digamos assim, talvez a primeira coisa que ele vai pensar, talvez a gente priorizaria a questão de onde a gente vai ficar como família, né? Para onde a gente vai, se a gente vai sair do estado, que é um outro problema, né? Eu acho que a primeira coisa é o tal do êxodo no Rio Grande do Sul. Sair do estado, sair e vai para uma cidade próxima, sei lá, que tá em condições de se estabelecer um pouquinho, sei lá, tô chutando aqui, que a gente faria. Achou um lugar para a família ficar, né?
vai estar sacrificando financeiramente coisa que talvez nem tenha, mas vai dar um jeito, né? Conseguir ajuda, sei lá. E aí, depois que você se estabeleceu ali, tô num lugar mais ou menos seguro, tô com a minha família aqui, não tenho pra onde ir trabalhar, cara, automaticamente a tua cabeça vai pensar e vai matutar a respeito da tua empresa. Da E tua aí, nova empresa, né? Ele vai pegar da todo o tua conhecimento empresa que como ele ela tem. está Não tem empresa, já acabou a empresa. tudo bem, Ele mas vai como ela pegar. está, se perdeu tudo, se não perdeu, o que tem, vai falar de conta e vai tentar pensar em outra. Ele vai começar a pensar nisso. Não que ele vai reestruturar algo do zero ali, mas ele vai começar a pensar nisso. Ele vai Então, pegar a não acho. experiência que ele tem e tentar recomeçar de algum jeito, porque não tem outra. Não tem outro caminho. Então, ou recomeça ou recomeça. esse- Não tem. Cara, ok, passa o período lá de luto, o período triste, mas uma hora você vai ter que levantar e falar, cara, a única coisa que eu tenho na mão agora é recomeçar. Eu Então, para preciso começar de algum empresários jeito. por exemplo, para empresários que começaram empreendendo, muito possivelmente eles vão para esse caminho. Vão começar a pensar em como reerguer. Seja o mesmo produto ou seja outra coisa. Mas ele vai pensar em reerguer alguma coisa. Tá. Eu acho que ele vai para esse caminho. Eu acho. Acho que também vai ter gente que vai. Eu acho que todo mundo deve ter um pensamento tipo, cara, deu para mim. Talvez o negócio nem estava indo muito bem. Aí vem um negócio desse. Aí eu acho que realmente uma galera aí também já não vai ter força nem condições de voltar. Talvez nem com Mas outro negócio. aí é o problema. Como realoca toda essa galera, que os funcionários e empresários que vão voltar para o mercado de trabalho? As empresas que eles trabalhavam não existe mais. Pois vira O uma empresário que efeito desistiu do dominó. negócio e não quer mais empreender, também vai ter que se realocar no mercado de trabalho de Sim. algum jeito. E aí? E sem falar que o cara já, se além de perder tudo, sai com dívida da empresa, né? Porque daí se Esse é outro ponto. O que você acha? Vamos querer um cenário hipotético, né? Estamos falando igual o Maurício Meirelles, achismos. Né? Sim. Cara, eu tenho certeza, absoluta certeza, que o empresário que acabou de perder tudo, daqui a alguns meses ele está recebendo ação trabalhista porque ele não conseguiu pagar. E aí? Não, eu tô falando a real porque, gente, é assim que o Brasil funciona, pessoal. O Brasil funciona deste jeito. E aí? Porque a pessoa que trabalha na empresa acha, tipo assim, ela, acho que ela pode pensar assim, eu estou mal, mas o cara que é dono da empresa tá menos do que eu. Tá menos pior do que eu. E então eu vou tentar alguma coisa para eu sair da situação que eu tô, ou pelo menos me ajudar, entre aspas, né? De novo. Eu acho que esse é o pensamento, né? Sim, voltando à situação dos clientes lá, só pra gente criar um comparativo. Existem os clientes que vão manter o relacionamento? Sim. Existem. Agora, eu tenho absoluta certeza que quem vai mais manter o relacionamento são clientes gaúchos para gaúchos. Isso sem dúvida, porque ele vai entender completamente a situação. Só que o problema é, o cliente gaúcho consegue manter? Porque ele também está quebrado. Então, precisa de uma proatividade do resto do Brasil inteiro. Esse é o primeiro ponto. A grande maioria não vai. Os poucos vão continuar mantendo esse relacionamento, vai se reajustar e tal. Beleza. Porque é uma cadeia. Toda essa é uma cadeia empresarial, uma cadeia industrial. A gente pode falar sobre esses problemas. Até estava fazendo uma pesquisa ontem sobre isso. Essa mesma lógica voltando para o relacionamento, ao invés de um relacionamento de vendedor versus comprador, né, uma relação de compra e venda, vamos falar de uma relação trabalhista, que é empregado versus empregador. O empregado também está com um problema lá. Ele também perdeu a casa dele, também perdeu a renda dele. E onde ele tirava a renda dele era do empresário malvadão que decidiu empreender. Embora ele não pudesse não estar feliz no emprego dele, era onde ele conseguia trabalhar e levar sustento para sua casa, que agora não existe mais. Cara, que situação, né? E aí, quanto tempo esse empregado vai aguentar essa desculpa que o empregador não tem como acertar, como pagar ele, como... Cara, posso estar sendo profeta do caos aqui, mas eu duvido que a grande maioria dos empregados vão entender. Se o cara não receber, já,
Se ele não receber seu salário no próximo mês, agora na próxima... Ó, as enchentes começaram que dia? Dia 1, dia 2, mais ou menos, né? Acho que sim. Duvido que já recebeu no 5º dia útil agora, das empresas que... A empresa que tinha um fluxo de caixa um pouquinho melhor, pagou. O cara falou, não, cara, vou pagar isso aqui. Sim. Porque ele sabe o bem que é. Pra honrar com as pessoas, porque o empresário, ele também se sensibiliza. Claro que se sensibiliza. Apesar de ele estar humano para humano. Também, ele fala, cara, tá todo mundo na mesma. Todo mundo na mesma. Se eu não pago agora, nem, tipo... Não pago nunca mais. Então ele meio que falou, não, vou pagar. Mas isso daqui, próxima folha aí, junho, julho... Porque, cara, vamos lá. Quais são os empresários que têm aí 6 meses de conta paga? Ninguém tem. Em caixa? Não tem. Não tem. Saiu um estudo na época... Fala que é o ideal, mas... Não tem, gente. 3 meses, né? Não tem. Saiu um estudo dizendo que se uma empresa... na época da pandemia, esses estudos. Que se uma empresa parasse de vender, a média no Brasil, parasse de faturar por 28 dias, ela quebrava. Não tô falando de ter dificuldade, ela quebra. Se não vender por 28 dias. A média nacional. 28 dias, ela simplesmente, não é assim, eu começo a passar dificuldade, que a dificuldade é uma coisa, mas eu acho que a dificuldade é o status padrão do empresário brasileiro. Eu tô falando da pessoa quebrar, ela fala assim, eu declaro falência, decreto falência, não tem como pagar, 28 dias. Num estado como esse, que o cara não pode trabalhar de jeito nenhum, ele não tem estoque, ele não pode nem abrir o Instagram dele e falar, pessoal, compra meu produto aqui, porque ele não tem. Porque não tem, é sushi de água. Ele não tem. Quais são as... Então, assim, esse trabalhador, que ele tem o direito dele, obviamente, mas, cara, vai chegar uma hora, e não muito distante, ele vai falar. O empresário vai dever pra ele. Vai dever pra ele. No real. E aí, Jé, o profeta Robson, né, não vai demorar muito pro oficial de justiça chegar na casa desse empresário que não existe mais para entregar um processo trabalhista pra esse cara. O cara vai bater na casa, não existe mais a casa lá, tá abandonado. E o ponto que a gente tá falando, e aí, assim, não é que... vamos supor, né, vamos criar um cenário. Pouco que esse cara tem, talvez, pouco de dinheiro que sobrou para ele tentar recomeçar a vida dele, o negócio dele, o juiz vai lá, você não respondeu? Tá a nossa conta. Corta, bloqueia acesso de conta do cara. É isso que vai acontecer. Nós estamos agora, que dia que é hoje? Dia 14 de maio de 2024. Vamos ver. Não precisa esperar muito. Como é que vai estar ali em agosto de 2024? Agosto, setembro, como que vai estar esse relacionamento? Cara, e o ponto é que não que as pessoas não tenham o direito de, entendeu? Mas se torna muito um pensamento bastante individualista, né? Quando você simplesmente quer garantir o seu a qualquer custo, né? Então, não dá para esquecer, não dá para dizer que realmente o empregador é vítima e o empresário também é da tragédia. E sim, o impacto disso é muito grande. Então, se a pessoa está num ponto que ela tem o direito de, ok, tudo bem, tem o direito de. Mas, cara, veja a situação como está, né? Eu não vou falar se está certo ou errado, porque não é meu mérito isso. Não cabe a mim dizer o que está certo ou errado. Eu tenho a minha opinião, mas não cabe nesse vídeo. A gente só está discutindo o que vai acontecer. Então, você entende? Eu não estou falando assim, se o empregado deve chegar ou não lá... deve, mas sim que cara, vai acontecer. Não é meu mérito entrar nisso. Esse é o ponto que encerra a questão do empresário. Ele vai, se ele não prossegue, não acha um jeito de resolver e se reinventar nesse modo, ele encerra a empresa com uma dívida grande. Gigante. A dívida da casa dele que ele perdeu, do bem material que ele perdeu, da loja que ele perdeu, do produto que ele perdeu, do estoque. Às vezes ele vai entregar o ponto, ainda tem que arrumar o ponto que ele alugou para entregar pro dono do ponto, e para a equipe dele ainda vai ter que pagar salário, vai ter que pagar... Se ele não tem seguro no aluguel, ele vai ter que arrumar. Sim. É assim que a justiça funciona. É assim que é. Se você, tinha seguro? Não tem. Cara, então você vai ter que arrumar. Então, e pronto. É uma situação bastante... São coisas que ele vai ter que pagar imediatamente? Não, porque ninguém vai conseguir cobrar imediatamente tudo isso. Sim. Mas vai se estendendo. Então esse cara começa a trabalhar em outra coisa,
tá em 2027, já ele ainda tá com esse Então, problema se o para cara resolver. encerra a empresa, ele tem uma dívida que ele vai ter que pagar de algum jeito depois. Se ele não encerra a empresa, ele tem que ter cabeça e força suficiente para se reinventar, começar a vender novamente e pagando as suas reestruturações, possivelmente renegociar bastante coisa e vai talvez priorizar realmente ali aquilo que é mais caro, aquilo que é mais prioritário. E, cara, ele vai se estender aí por alguns anos até vários anos. ele conseguir Só se aí ele- viver melhor de novo. Só se ele estourar num novo segmento, Sim, aí pode ele resolve mais acontecer rápido. também. Mas de resto, a grande maioria são pequenas, são pessoas que é do dia a dia, fatura, Sim. né? Então, vai sofrer bastante. E aí é onde eu acho que entra a política pública que é precária no Brasil. Precária. O governo federal disponibilizou 54 bi lá pro 56 bi, 54 bi pro Rio Grande do Sul. Aí você vai ver as condições, cara, nós estamos adiantando 16 bilhões, né, sei lá quanto, em auxílio do Bolsa Família. Adiantando, ou seja, essa pessoa vai receber agora e vai ficar 4, 5 meses sem receber. Sim. Uhum. O que adianta? Nós estamos em mais 24 bilhões, sei lá, eu lembro que são números parecidos com esse, mas não sei exatamente quais são. Estamos também liberando em crédito de 25 bi, 24 bi, para tomar emprestado e pagar um juros barato, com carência e juros baratos. É como se, vamos fazer um paralelo, e aí assim, gente, eu não sou tão ligada em política quanto o Robson é, e nem ligada na notícia como ele é, eu filtro muito. Eu filtro muito no sentido, tipo assim, com o básico do básico, assim, pra eu não ser uma totalmente perdida também. Mas, é como se, isso que você tá falando pra mim, é como se na época da pandemia, aquele auxílio que foi liberado, fosse tipo assim, você vai ter que devolver isso pro governo em algum momento. Exatamente. Basicamente isso. Com juros. Só que o dinheiro que está no cofre do governo é de quem? Chegou lá através do povo pagando os seus impostos ali, né? Os impostos acontecem por conta do quê? Agora eu não vou responder pensando. O imposto acontece através da geração de riqueza. Qual que é o único meio de gerar riqueza no país? É o cara que tem empresa empregando as outras pessoas. É empreendendo o jeito de gerar riqueza no país. Não tem. O governo só tem dinheiro, por quê? Existe imposto de compra e venda e existe imposto de trabalhista. É isso que o governo arrecada. Imposto de renda, imposto de insumo, matéria-prima, enfim. Não tem outro jeito do governo arrecadar dinheiro. Então, ou seja, o governo tá pegando esse dinheiro que ele pegou por anos do Rio Grande do Sul, Sim. que não tá errado, é a federação, tá certo, é o jeito que funciona, cara. Somos uma federação, somos um país, cara. Os estados entregam pro governo, o governo pega, junta tudo isso aí e distribui de uma maneira mais igualitária. Ou seja, tem estados que ganham muito mais do que recebem no Brasil. Que recebem do governo muito mais do que pagam. Né? Que não é o caso do Rio Grande do Sul, não é o caso do Paraná, não é o caso de São Paulo, então nem se fale. São Paulo paga muito mais do que recebe. Tá certo, é o pacto federativo. Tá gerando a riqueza do país. Mas na prática o que tá acontecendo cara, eu recebi de você por anos aí, migão. E agora o próprio dinheiro que você me deu por anos, eu vou emprestar para você de novo, mas com juros. É baratinho os juros, mas é emprestado. Mas é emprestado, você vai ter que me devolver. Eu estou congelando aqui, tem uma notícia lá, que o governo congelou por 3 anos a dívida do estado do Rio Grande do Sul com a federação. Por 3 anos, mas cara, são 3 anos, vai acontecer, uma hora você vai ter que pagar. E pelo que a gente tá vendo, em 3 anos as coisas não vão resolver. Não vão. Tipo assim, pode ser que o pessoal esteja morando, pode ser, óbvio, ninguém vai ficar na rua por 3 anos, né? Então, o pessoal tá morando, tá reestruturando, mas o rombo é por anos, 10, 15, 20 anos aí pra frente, tranquilamente. Entendeu? Sim. Então vem o governo. Aí vem a questão. Isso é política pública? Eu acho muito fraco, cara. E eu não tô aqui pra falar do Lula, do Bolsonaro, do PT, do PSDB. Não é isso. A política pública como um todo eu acho precária. Porque quem que vai tocar nesse assunto já que a gente tá falando? Cara, vamos suspender a ação trabalhista por 2 anos para esses empresários que estão quebrados. Não tem como esses caras
como que eu posso dizer? Não tem como esses caras resolver esse tipo de problema agora. Tá, mas o suspender daí o governo paga pros empregados? Cara, Porque se os empregados não forem trabalhar, em tese, eles estão demitidos por força maior. eu acho que tinha que vir uma política pública. Cara, vem dinheiro para a população. Só que aí é outro problema. O governo não tem dinheiro para fazer isso. É tudo bem, mas vamos lá. Vamos Partindo supor. do mundo ideal. Vamos supor do mundo ideal. Isso é meu achismo, tá? Comenta aí se você acha que eu tô certo, tô errado, whatever. E se você tem uma solução diferente também, né? Mas meu achismo, cara, vem o dinheiro. Uma vez que esse cara ganhou o benefício do governo, seja empresário... Você tá falando o dinheiro vem pra pessoa... Pra pessoa. Ou pro Estado e o Estado distribui, mas pra pessoa física. Tem que chegar pra... Cara, a pessoa não tem... física ganhou um dinheiro do Não tem governo. um jeito mais honesto e mais humano do que não ser um dinheiro direto pra pessoa física, pra ela se reerguer. Tá, então vamos lá. De forma prática é igual o auxílio lá da pandemia lá. Isso, de forma prática. Vai custar caríssimo pros cofres públicos. Vamos supor que tem esse dinheiro. Vai lá. Quem recebeu isso aí, cara, ele não pode entrar com uma ação trabalhista. Barra na hora. Cara, você foi atingido pela enchente? Fui. Você perdeu seu emprego por causa disso? Perdi. Então tua vida zerou aqui. Você recebeu o auxílio, você pode... sabe, a gente tá pagando... O governo assume o incômodo, digamos assim. O incômodo assume o incômodo, mas o governo tem poder de mexer de mexer no judiciário, já. Sim, eu entendi. Tipo assim, não é, beleza, tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Seja, não é que... o empregado, por causa da tragédia, ele é aportado pelo governo, né, no sentido financeiro. Para dar paz aos empreendedores. No sentido financeiro. Assim, ó, tá aqui então, ó, você foi atingido por uma tragédia, tá aqui um valor X para você de acerto. É o governo que tá te dando para tirar o empresário da jogada. Você é empresário, agora você não precisa se preocupar mais com seus empregados, foca aí agora no teu negócio. O prejuízo do negócio já é teu, se vira aí. Exatamente. Agora você tem cabeça, pelo menos as pessoas que trabalham com você estão aportadas pelo governo. Exatamente. Agora vai e foca naquilo que você sabe fazer. Porque, cara, isso aí tira a paz do cara, entendeu? Sim. Tira a paz dele, ele não empreende de novo, e não tem... Cara, não, olha, esse vídeo que a gente tá gravando agora, que a gente tá comentando aqui, cara, pode dar muito errado esse vídeo. Eu não sei que tipo de gente que vai atingir, pode ser pequenininha visualização igual a gente tá tendo, porque a gente acabou de começar, mas não sei. Só que, cara, não tem outro jeito do estado do Rio Grande do Sul sair desta situação que eles se encontram, se não for através do empreendedorismo. Me apresenta outra, eu não consigo. Não, na verdade, eu não consigo. Então, só deixa eu concluir meu pensamento. Governo municipal, governo estadual, o governo federal tem que blindar os empreendedores. Tem que blindar e falar, cara, nós vamos dar condição de você criar de novo. Nós vamos dar condição, te ajudar, não é dar condição, porque o governo não dá nada. O governo não dá nada. O governo, ele pega o que nós temos e tenta redistribuir de uma maneira mais honesta, né? Então nós vamos te ajudar a você, nós vamos te ajudar a blindar os empreendedores para que você tenha condição de empreender, de criar riqueza, de desenvolver novamente. Porque se o governo, seja lá qual for, ou o judiciário, eu não sei quem que vai se meter nisso, como resolve isso, eu realmente não sei. Mas se não acontecer nada nesse ponto, esses caras, eles vão ter problema atrás de problemas, que eles já estão enfrentando um monte, mas vai vir uma atrás da outra, né? Uma cobrança daqui, outra cobrança de lá, outra empresa cobrando daqui, outra empresa cobrando de lá, e acabou, porque, ok, o Estado está unido agora, tá? Então estamos todos juntos, mas vai chegar a hora que daqui a pouco essa poeira vai baixar, essa água vai baixar, literalmente falando. Eles vão estar lá com problema na mão. E aí a empresa B, que tem dinheiro para receber da empresa C, não tá nem aí, cara. Ela vai cobrar. Fala, da onde que eu tenho dinheiro aqui para receber? Entendeu? Eu tenho dinheiro para receber da empresa A, da empresa D, E, F, G. Ela vai cobrar, e se não receber, vai abrir uma ação judicial para cobrar essa empresa. É assim, porque é da onde ela tem dinheiro para receber. E não tá errado. Não tá errado, porque ele também tem um problema para resolver. Então, se não chegar algum tipo de política pública que blinde os empreendedores a ponto deles poderem criar rapidamente, se eles se desenvolverem rapidamente de novo no estado, cara, acabou o Rio Grande do Sul. Na minha opinião, acabou. O estado vai ficar no limbo. É tipo o Paraná Clube, que aqui no Paraná,
que tem condição de ser um dos maiores clubes do Brasil, já foi, mas tá nesse limbo. Tá nesse limbo, porque já era. É muita corrupção. Você entende onde eu quero chegar? Eu entendo. Eu acho que não independente, eu acho que a questão da política do governo, eu acho que pode facilitar muito esse caminho para o empreendedor, mas ainda acho que eles serão os grandes responsáveis por mudar a situação Total. como um todo. Não só dos empresários em si do Rio Grande do Sul que vão realmente vão se unir com empresários de outros lugares, de outros estados, eles vão dar um jeito, mas independente do governo, eu acho que alguma coisa pode rolar nesse sentido. Não, o governo seria um grandíssimo auxiliador, facilitador para que toda essa é a função do governo, é facilitar a nossa vida, do Rio Grande do Sul seja mais rápida. Se isso não for facilitado, vai demorar mais. Eu acho que acontece, mas vai demorar muito mais. Claro que vai acontecer. O Brasil, mesmo com toda a carga do governo em cima da gente, a gente é o que hoje? É a 8ª, 9ª economia do mundo? Eu sei. 8ª, acho que é a 9ª. Esse ano a gente ficou na 9ª economia do mundo. Já fomos a 5ª. A gente está na 9ª economia do mundo. Cara, se a gente não tivesse um governo tão incompetente, tô falando de todas as esferas do governo, a gente facilmente estaria entre os 3 primeiros, cara. O Brasil é um país riquíssimo. Então, assim, claramente, porque não tem outro caminho. Eles vão dar um jeito, Gê, de recriar, de fazer, de se unir, de gerar riqueza novamente. Vai dar um jeito. Sim. O ser humano, cara, o que é uma enchente no Rio Grande do Sul perto de todas as catástrofes que o ser humano, né, já passou, né? E continua aqui no planeta Terra, criou tudo isso que a gente vê, né, toda essa tecnologia. Então não é nada. Sim. Então a reinvenção, a criatividade vai acontecer, isso eu tenho certeza absoluta. Mas com um governo competente, então um facilitador muito mais rápido, vai auxiliar muito. Mas não vai acontecer. É muito difícil. O governo, na verdade, ele está preocupado em arrecadar imposto, em cobrar mais da gente, em emprestar dinheiro a juros caros. Os juros do governo não é baixo. Quem fala que é baixo é doido. Não é baixo. Entendeu? E a gente está falando de um cenário, a gente estava criando um cenário ainda, Gé. Eu tô falando bastante hoje porque é muito a minha praia, né? A gente criou um cenário do quê? De empresas cobrando outras empresas, de clientes que não vão comprar dessas empresas sem receber, que não vão entender, e de funcionários que vão levar essas empresas para ação trabalhista. Então a gente tem 3 cenários, né? O primeiro cenário que a gente falou, os clientes não vão ficar tempo sem receber. Não vão, e não vão continuar comprando. Uma coisa é ficar 2 semanas, outra não vai ficar 6 meses, é bem diferente. É igual a pandemia, 15 dias, que 15 dias, pessoal? Foi 2 anos esse treco. Sim. Não existe, o pessoal tem que sair do mundo do país, da Alice dos Países da Maravilhas e achar que o mundo é o que eles vivem ali na bolha deles. Nossa, vamos lá. Opa, nossa, cada podcast é uma batida no microfone. Só fazendo um parênteses bem rapidinho aqui. Essa questão dos clientes não entenderem por muito tempo é porque a gente viveu isso. Então, assim, gerir uma agenda de entrega de imóveis, de montagem de imóveis dentro de condomínio, cara, tinha cliente que, assim, não, pode entrar sim, não, a gente dá um jeito. E o decreto da cidade vocês não podem, assim, o síndico do condomínio estava falando que não podia, né, tava proibido de entrar, e a cidade estava em decreto que a gente ia levar multa se pegasse trabalhando. Foi esse cenário. E o cliente, assim, cara, a gente não tá aqui pra falar da gente, né, mas o mais interessante era o cliente com uma foto lá, fique em casa, e falando, no WhatsApp a foto dele tava lá, fique em casa. E cobrando. Né? E cobrando, mas e vocês? Não vão vir montar aqui quando? Vão entregar quando isso aí? Então, fica em casa não valia tanto assim. Claro que não era valia. muita hipocrisia. E, cara, não tinha essa questão do tipo, não, olha, eu entendo o que vocês estão pensando. Nos primeiros, que a gente falou, nas primeiras 2, 3 semanas, ok, todo mundo tava ali, ok, agora passou 1 ano, passou 2 anos, e a galera, os clientes, depois de 1 ano, a gente falando, olha, a gente teve problema de agenda que, cara, isso se perdurou por
clientes que eram de um mês, pulou para outro mês, que pulou para outro mês. Mas não foi que só um foi problema de agenda, né, Jé? Foi problemas problema de de matéria-prima que não chegava, enfim, matéria-prima cara, de uma falta de bagunça, né? matéria-prima. Então, assim, Uma as bagunça. pessoas não entendem quando é para elas, ali o produto que é para chegar para elas não compreendem, do tipo, não, mas isso aí já faz um ano, isso aí já faz não sei quanto tempo, nada a ver com o que você tá me falando, eu quero meu produto aqui, eu quero meu produto aqui. E esse é um tipo de coisa que entra nessa primeiro item que você conversou. Cara, muitas empresas aí que estão dentro dessas cidades principais atingidas, vamos lá, né? As empresas aí de entrega de produto na casa do cliente, montagem, como o nosso ramo foi de móveis. Esquece, não vai rolar. Cara, pensa. Maquinário, numa enchente dessa, você perdeu tudo. Você não tem nem como produzir. Aí o cliente vai falar assim, não, tudo bem, eu perdoo a tua dívida, não precisa me devolver meu dinheiro. Duvido, não vai. Vão querer devolver o dinheiro. Porque eu tô no direito. Tudo bem, tá no direito. Tem direito, não tô recebendo o produto, também quero meu dinheiro de volta. Ok. Mas você vai aceitar teu dinheiro de volta em 10 anos? Negociado em 10 anos, em 15 anos? Não vai. Isso vai exigir do empresário que perdeu seu maquinário, perdeu seu ponto, perdeu tudo, ainda ter que pagar todos os clientes. Ou seja, a carga é muito alta em cima do empreendedor. Hoje a gente está falando aqui do empreendedor. Robson, mas você não está defendendo funcionário. Cara, eu não tô aqui para falar de funcionário hoje, não tô aqui para falar. A gente está falando sobre a visão, vida, o dia do empreendedor. Quem escolheu ter a vida de você vai lá, bate teu cartão às 8, vai até às 5, bate teu cartão, tem uma hora do almoço, tem as suas férias, tem o seu 13º, tem lá tudo, né, seu FGTS. Quem escolheu esse estilo de vida passa por uma tragédia dessa, é muito duro. Como a gente estava falando no início, perder casa, perder coisas que realmente esses caras levaram 20, 30 anos para conquistar o seu carro, a sua casa própria, batalharam demais, às vezes abriram mão de muita coisa para viabilizar coisas diferentes para os filhos. Esse é o tipo de perfil que está sofrendo agora. Muito. Não, o que a gente está falando se a gente expande isso para o empresário também estava com a casa no mesmo lugar, também foi atingido, muito pequeno empresário foi atingido. Ele também perdeu a casa, ele também foi atingido, ele também abriu mão de coisas para os filhos, mas ele também tem os seus funcionários, ele também tem os seus clientes, ele também tem outras coisas que aumentam a pressão, aumentam a carga dele em cima dessas tomadas de decisões que estão rolando na cabeça dele agora. O empreendedor real, raiz brasileiro, não estou falando do empresário rico, porque o empresário rico ele até pode ter perdido milionário, né? Ele até pode ter perdido a sua empresa. Ele até pode ter perdido a sua empresa. Porém, se ele tivesse realmente uma saúde financeira boa, ele paga e ainda tem patrimônio para recomeçar. Sim, sim. Só que eu tenho certeza absoluta que quase 90% das empresas no Brasil não são esses caras. Não, a gente tá falando de várias pessoas. Tipo, a pessoa que decidiu empreender, 2 meses atrás. Não são esses caras. Abriu lá o seu Acabou de abrir, já perdeu. Vender docinho, vender confeitaria. Pegou os únicos 30 mil que ele tinha, colocou o negócio, já era. O cara comprou uma franquiazinha de capa de celular. Já era. Também já era. Então tem uma galera assim que realmente... E aí, a gente... Mecânica de carro. Todos. Gente. Então isso aí vai ser um rebuliço jurídico que eu não tenho ideia de como que vai acontecer. Por quê? Olha o que eu pensei, achismo também, né? Eu vi um vídeo de pessoas tirando carros de um estacionamento subterrâneo do supermercado. Sabe, tipo, é um hipermercado e pessoas tirando carros que alagaram, que estavam lá submersos, né? E aí? Por mais que o mercado diz que não é responsabilidade dele, que é objetos deixados dentro do carro e tal, eu já vi anteriormente que muitos juízes pediram para o mercado pagar porque foi roubado dentro das intermediações do mercado. E aí? Cara, a gente sabe que o consumidor, as pessoas, né, não o consumidor, mas as pessoas elas vão encontrar o culpado que não seja ela. Então, cara, o dono desse supermercado vai receber a ação. Cara, meu carro estava dentro do teu mercado. Você se vira aí. Você sabe o que vai acontecer. Eu não estou criando nenhum cenário apocalíptico aqui. Cara, as pessoas são assim. Entende? Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre os empreendedores. Então, primeiro cenário é o cliente
não vai continuar comprando sem receber. Ponto. Cara, o cara tá lá em São Paulo, tá lá em, sei lá, Belo Horizonte. Por que ele vai comprar de uma empresa que ele não vai receber, já? Não vai comprar. Em 2024, no auge do egoísmo do ser humano, não vai comprar. E não é nem por uma questão de egoísmo, sabe, Robert? É por uma questão de lógica. Eu também não compraria. Você tem uma empresa, vamos supor que a gente não tivesse a empresa que a gente tem, e a gente tivesse uma empresa onde o nosso fornecedor de peça, uma peça lá que é importante para nossa linha de produção, venha do Rio Grande do Sul. Essa empresa encheu de água. Para eu rodar com a minha empresa aqui em Curitiba, eu preciso dessa peça. Exatamente. O que eu vou fazer? Eu vou comprar de outra pessoa. Pode ser que eu tenha, vamos lá, se a gente tem um vínculo, como é de empresário para empresário, geralmente tem um entendimento um pouquinho mais, né, amigável ali, do tipo, cara, entendo a tua situação. Mas eu não vou comprar do cara. Ele não tem condições de me vender e de me atender agora. Então, esse é o... Eu tinha pensado nisso. Eu falei, cara, uma coisa é a relação de consumidor final para empresa. E outra coisa é de uma empresa que precisa de outra empresa para funcionar. Que é esse exemplo que você deu. Por exemplo, né? Eu só não achei notícias, eu pesquisei sobre isso, que é um segmento que a gente conhece muito, mas eu sei que lá em Bento Gonçalves alagou. E eu queria saber como que as indústrias moveleiras ficaram lá. Não achei. Um grande polo, inclusive. Um grande polo. Cara, o maior polo moveleiro do Brasil tá naquela região ali da Serra Gaúcha. Sim. Eu não encontrei notícias especificamente sobre as indústrias de móveis. Não encontrei. Uhum. Mas já vi notícia que a entrega de MDF vai começar a atrasar a partir de agora. Por quê? Cara, tá tudo molhado, o eucalipto, enfim, não vai secar a tempo, enfim, não sei explicar tecnicamente como que funciona. Sim. Uma vez que o cara tem uma loja de móveis aqui, ou uma fábrica de móveis, e ele precisa da matéria-prima, por que esse cara vai ficar insistindo lá na empresa do Rio Grande do Sul? Sendo que não é uma questão de humanidade dele, é uma questão que o cliente, a partir dele, não vai entender. Cara, ó, meu fornecedor é do Rio Grande do Sul, você vai entender que eu não consegui te entregar daqui 2 meses, porque meu fornecedor é no Rio Grande do Sul, eu estou querendo honrar esse cara, não vou deixar de comprar dele. Você vai entender? Não, eu não vou entender. O cliente, a partir dele, a cadeia a partir dele não tá nem aí para isso. Ele vai querer receber os móveis. Ele acabou de comprar um apartamento e falou, não, minha vida, acabei de comprar um apartamento, eu não vou esperar esses móveis por mais 2 anos. E não tô falando que tá errado, só estou falando que ele não vai entender. É um fato que é uma linha que vai acontecer e que vai interferir no coisa. É um fato isso, Gê. Entendeu? Então, tipo, cara, é muito embaixo. E eu sei, vidas antes... Eu tava procurando notícia. Vidas antes, tudo isso eu sei. A gente não tá aqui para colocar bem material acima da vida. Não é isso, gente. Não é sobre isso o bate-papo. Mas o bate-papo hoje é trazer uma visão do que os empresários vão passar. O objetivo é, tipo, realmente explodir um pouco dessa visão. E que a gente não tem noção nenhuma do que vai ser. Mas a gente pode pisar em poucos cenários, entendeu? E é real. Tipo... Quantas vezes, ó, eu liguei lá em 2020, eu lembro, cara, era dezembro de 2020, liguei para um cliente, cara, o cliente me esculachando, me chamando de bandido, de picareta, porque ele não tinha recebido os móveis dele, que estava atrasado há 15 dias, 15 dias, num prazo total que era 60, estava atrasado há 15. Uhum. E eu falei, cara, a matéria-prima não chegou. Sabe, tipo, não tem matéria-prima no mercado, não tem o seu MDF. E você ser xingado de picareta, você ser xingado de bandido, de ladrão. A gente viveu isso, cara. E tava acontecendo uma pandemia, que não era só a nível Brasil, era a nível mundial. Né? Sabe? Então, assim, os próximos dias desses empresários, desses empreendedores gaúchos, os próximos meses e anos, se não tiver realmente um facilitador governamental para blindar um pouco a mente desses caras e eles puderem ter a autonomia de criar novamente para erguer o Estado, gerar emprego, dar condição de vida para as pessoas conseguirem ganhar o seu dinheiro, olha, eu não queria estar na pele desses caras, meu. E vamos realmente. Aqui é um exemplo prático. Você falou de notícia, eu fui pesquisar. Há alguns anos atrás a gente teve a oportunidade de visitar uma fábrica lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Nós fomos lá e visitamos a fábrica. Então eles fizeram um comunicado
Ah, né? você achou uma Achei fábrica aí? o Qual fábrica que é? Da Multimóveis. Multimóveis. Uhum. Achei o comunicado no Instagram da empresa e eles falando, né, ó, comunicado. A fábrica deles não foi atingida. Apesar de eles estarem ali, né, é uma empresa que produz para todo o Brasil e tudo mais. Não, Então, gigante. então, Fábrica gente, gigante. fizeram um comunicado, juntos pelo Rio Grande do Sul, e solidariedade, e como que eles estão ajudando, e que a empresa não foi afetada, e que não sei o que, a gente está continuando a produção, lá, lá, lá. Para vocês verem a prova de que o cliente não tá nem aí. Muitas pessoas não estão nem aí. E que o empresário ele lida com isso. Então o cara aqui, ele tá preocupado. É claro que ele tá preocupado. Porque por mais que a fábrica dele não foi afetada, toda a parte de transporte certamente foi. A transporte antes dele e depois E dele. depois dele. Ou seja, para a matéria-prima chegar até a fábrica e o produto pronto sair da fábrica e ser disparado para todo o Brasil, certamente foi comprometido. Todos os comentários são de pessoas reclamando do prazo de entrega do produto. Tá aí? Tá aqui. Deixa eu ver. Ao vivo, hein, pessoal? Tem gente que comentou que já tinha comprado e que era para chegar antes dos acontecimentos, mas tem gente ali que era para... E aí a explicação da empresa tá ali, do tipo, olha, devido aos acontecimentos, a gente teve alguns atrasos e tudo mais, então a pessoa era para chegar lá o produto dia 2, a pessoa pegou o comunicado da empresa dizendo, olha, nossa fábrica não foi atingida, estamos trabalhando, e falou, olha, meu produto era para chegar aqui e tal, que não tem atualização, como que é, que não sei o que, eu tô esperando meu produto, meu filho vai nascer. Cara, a gente entende o ponto de vista do cliente, mas o cliente ali, ele tá olhando a empresa, não tá, ela não tá olhando o lado humano, que cara, tem pessoas trabalhando lá, eles estão sofrendo, não, cara. Exatamente, eles estão sofrendo que nem eu. Quantos funcionários da fábrica não foram atingidos, não tiveram suas casas atingidas, começaram a faltar trabalho, começaram a falar assim, não posso ir, não foram, porque estão ali... Tá de luto, alguns deles estão de luto. Luto, perdeu a família, e aí, cara... A Multimóvel, sei lá, deve ter o quê? Nem sei, vou chutar aqui, deve ter o quê? Umas 400 pessoas lá dentro do Pátio Fabril? Não sei. Sei lá, talvez. É grande a empresa, muito grande. É grande. E não estamos sendo pagos, poderia até pagar, né, Multimóveis, pra gente. Mas a gente que tinha nosso Pátio Fabril lá com 10 pessoas, não teve um mês, a gente trabalhou 1 semana e meia somente com 3. Porque tava todo mundo de Covid. Ou não era Covid, mas qual que era a prática na época? Se você teve contato... se você só teve contato, ou tá tossindo, ou tá resfriado, afasta e fica 10 dias em casa. É isso aí. Era isso. A gente teve um pequeno surto ali local, né? Um pegou do outro, lá sabe Deus, ou sei lá o que aconteceu. E a gente ficou rodando com bem menos pessoas. Aí você vai explicar pro cliente, olha, não tem a gente explicação. tá com 50% das pessoas trabalhando por causa da pandemia. Tipo assim, ok, sinto muito. Só que é do meu produto entregue. Exatamente. Então é muito difícil e é isso que a gente vê acontecendo. Exatamente. Você pegou ali, foi uma taxa de aproveitamento de 100%, né? Você pegou uma empresa, tá aí o que eu tava tentando exemplificar aqui. Então, assim, gente, eu não queria estar na pele do empreendedor gaúcho. Muito difícil, cara. Muito difícil. E, de novo, eu vou falar isso mais uma vez, porque, cara, a gente não sabe a proporção que a internet tem. E eu sei que se sair corte daqui, vai ser descontextualizado, mas que pelo menos fique registrado depois, né? Cara, a gente não tá aqui para falar que a empresa é maior do que a vida. A gente não tá aqui para fazer uma duelo entre o funcionário e o empreendedor. Não é isso. É trazendo um ponto de vista do que o empreendedor ele vai colher daqui pra frente agora. Se nós hoje estivéssemos no lugar de algum pequeno empreendedor, um pequeno empresário lá no Rio Grande do Sul, é trazer imaginar como seria a nossa lógica de pensamento e os riscos que nós estaríamos correndo e aquilo que a gente estaria vendo pela frente aos nossos olhos e conhecimento, o que estaria nos aguardando ali nos próximos anos e nos próximos meses. Se nós estivéssemos com a mesma estrutura da Exposato que tinha há 1 ano atrás, mesma estrutura, seria o nosso fim. Como empresários da Exposato. A Exposato não significa que a gente não poderia reconstruir a Exposato, mas assim, ela acabaria ali e a gente iniciaria do zero. Então ela acabaria, ela quebraria, não tem... Ficaria com várias dívidas. Dívida enorme, maquinário ali quebrado, dívida trabalhista, enfim,
Cara, Uma dívida enorme. com o cliente porque não ia conseguir entregar. Possivelmente a gente empreenderia algo novo Não para conseguiria. pagar tudo que ficou, mais Exatamente. fazer o A empresa teria quebrado. E é a realidade da maioria das empresas que foram atingidas. Quebraram. É duro de falar, mas essa é a verdade. Certo? Se nós estivéssemos lá hoje, com a estrutura que nós temos hoje, todo o organismo digital, nós sofreríamos muito, mas continuaria. Por quê? Hoje a gente atende o Brasil inteiro, né? Não é uma empresa local, é um organismo todo online, então a gente não tem estoque, não tem matéria-prima, não tem maquinário, não tem, sabe? Tipo, a gente sofreria muito, mas ajustaria e continuaria. Mais fácil de reconstruir e continuar. Né? Então, é muito triste, cara, porque assim, eu poderia simplesmente chegar agora pra câmera e falar, cara, se você tá pensando em empreender agora, vai pro digital. Eu poderia falar isso. Só que não funciona assim no mundo. Porque precisa das pessoas do físico. Sim, muita coisa física. Né? Precisa. E não é só uma questão de precisa, é uma questão de dom e habilidade. Sabe? Não é todo mundo que tem habilidade para fazer um negócio no digital. A pessoa, às vezes, ela tem dom para fazer um negócio no físico. E precisa, e o dom dela está desenvolvido para aquilo no físico. Entende? Então, assim, é muito complicado. A gente não está falando aqui para encontrar a solução. Cara, quem dera, não tem a solução para nada. É realmente um pensamento, é realmente um bate-papo para a gente entender até onde a nossa cabeça consegue pensar sobre. E vou te falar mais, Gé. A gente criou vamos lá, pessoal. A gente criou o primeiro cenário, que é cliente. O cliente não vai aguentar ficar comprando, não vai comprar nem cliente PJ para PJ, nem cliente físico para PJ. Não vai. Vai vazar porque o PJ precisa resolver o problema além dele. Então ele vai parar de comprar porque se ele não vai chegar o produto que ele está querendo. A pessoa física não vai comprar para não receber produto e só para ajudar. Não vai. A pessoa física ela é muito mais humanitária para doar do que para comprar. Isso é fato. Fato, tá aí o exemplo, cara. Povo brasileiro de parabéns. Lindo, maravilhoso. Cenário 2 que a gente criou. Os problemas trabalhistas que esse cara vai passar. Uhum. Vai sofrer, cara. Tenho certeza que você vai sofrer. Vai acontecer exatamente isso que eu tô falando. O oficial de justiça vai chegar numa casa que não existe para entregar um documento de um cara que não tá mais lá e se ele não responder, ele vai ter suas contas bloqueadas, seus bens penhorados, enfim. Vai acontecer, né? O terceiro cenário que a gente criou, são 3. Eu vou criar o quarto agora, tá? Mas o terceiro cenário que a gente criou é empresas, fornecedores para qual essa empresa deve, porque é comum, a empresa tem dívida para fornecedores, contas a pagar, vai cobrar essa empresa. E provavelmente esse empresário também vai cobrar as outras empresas. Cada um vai atrás do teu. Perfeito? Terceiro cenário. E o quarto cenário, que é o mais triste de todos, mas essa empresa que estava funcionando em pleno vapor está com FGTS atrasado ou vai começar a atrasar a partir de agora e está com imposto atrasado, nota fiscal atrasada, ou vai começar a atrasar a partir de agora. Ele até está emitindo, estava emitindo as notas, mas estava lá atrasado, 1 mês, 2 meses, 3 meses. O quarto cenário o governo vai segurar isso por um tempo, mas vai cobrar esse cara também das notas fiscais e do imposto atrasado. É o quarto cenário. O próprio governo, que tem que ser um facilitador, que tem que ajudar, não vai perdoar a dívida. Não perdoa. Não vai. Cara, eu duvido. Cara, se o governo perdoar a dívida, eu me retrato, eu gravo outro vídeo para minha audiência de 2 pessoas, eu gravo um vídeo me retratando. Mas não vai. O governo ele vai postergar, ele vai pegar dinheiro do governo federal, vai emprestar, vai precisar de ajuda, né? Mas vai, sim, dar uma carência, vai parcelar, e os juros de parcelamento do governo de imposto é alto, é caríssimo, é mais caro que de banco, mas vai cobrar. Sim. Entendeu? Vai cobrar. Sim, é por isso que eu falo, é o empresário hoje do Rio Grande do Sul que perdeu o seu negócio, seu ponto, seus produtos, está numa situação muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Porque o futuro ali, esses próximos meses, esses próximos anos, vai ter isso aí pela frente. Vai ter isso aí, vai ter cobranças, vai ter dívida. Mas, assim,
E acho que talvez já indo para as minhas palavras finais aqui da minha contribuição aqui, que foi pequena hoje, mas... Desculpa, eu falei muito hoje. Apesar de tudo isso, né? Apesar de tudo isso, o empresário ainda vai olhar diante de tudo isso e vai falar assim, eu vou empreender em alguma coisa, eu vou vender outra coisa. E a gente sabe Ele vai recriar. E eu sei que momentos, e a gente sabe que momentos difíceis criam oportunidades. Sempre cria oportunidades. O grande desafio agora, nesse momento, para você que é empresário no Rio Grande do Sul, é ter força, é como eu falei no começo, é pegar força de algum lugar que às vezes você até desconhece, seja às vezes em um familiar, seja olhando a sua família, seja olhando às vezes a situação ao redor, porque muito do empreendedor tem isso, você olha a situação ao redor, você vê a necessidade, você vê às vezes oportunidades, você fala, você cria ali, alguma coisa vai ser o seu gás, seja a sua fé, seja Deus, seja seu propósito, seja alguma coisa, você vai se agarrar e falar assim, cara, não tem outra alternativa senão seguir em frente. Cada pessoa que perdeu tudo, seja ela empresária ou não tem outra alternativa a não ser olhar para o lado e seguir em frente. Sabe, levantar a cabeça, né, pegar a força de cada abraço, de cada palavra, de cada pessoa que está lá ajudando, de cada pessoa que está se deslocando lá para o Rio Grande do Sul para ajudar, de cada movimento, de cada palavra, de cada ação, cada cartinha, né, muitas cartinhas chegando para lá também, cada coisa disso. Realmente que vocês possam encontrar força nisso tudo e seguir em frente. Continuar seguindo em frente, porque tudo isso vai passar. Vai passar. Daqui a pouco a água vai baixar, daí vai vir todo um esquema de reestruturação, limpeza, reconstrução, vai ter muita reforma, vai ter muita reconstrução, muita ideia, espero que tenha, né, ideias políticas que ajudem a evitar situações como essa, ou pelo menos ter saídas mais rápidas de situações como essa. Mas se eu posso deixar palavras assim, eu sei que vai ter muita gente que talvez vai chegar no fim e falar assim, agora me encerrou esse ciclo na minha vida, mas eu sei que vai ter muito empresário que vai falar assim, cara, eu vou fazer outra coisa, eu preciso fazer outra coisa, não tem alternativa a não ser criar algo diferente, começar realmente do zero. Assim como muita gente vai começar do zero. Muita gente vai começar do zero. Para quem é empresário, vai criar uma empresa para empregar outras pessoas. E para quem não é empresário e não quer ser, vai ter que ter um empresário para você poder trabalhar lá na empresa dele. Então, realmente encontrar esses pinguinhos de força de cada lugar que está chegando, né, de cada palavra que está sendo dita. Realmente se fortalecer nisso, se apegar nisso, levantar a cabeça, seguir em frente, porque vai passar e aí essas coisas vão se reestruturar novamente, né? Uma hora essas coisas vão realmente melhorar. Eu realmente acredito nisso. Acho que com o trabalho não tem como ser fácil. A gente sabe isso aí, essas dívidas, essas contas, elas vão se perdurar por muito tempo. Mas tem como sim se reestruturar, passar por isso, né? Enfim, começar de novo e ser ainda maior do que era antes. Eu vejo muito possível. Eu acho que acreditar nisso e ter essa esperança e visar lá no futuro que vai te motivar a realmente seguir para essa linha. Bastante resiliência. Mas é isso, dá para ficar conversando sobre esse assunto muito tempo, mas eu acho que a gente conseguiu explodir um pouquinho, né, sobre a realidade, um pouquinho, mínimo que seja, o que tem em relação aos empreendedores, aos empresários gaúchos. Em especial os pequenos, né, os menores ali, os pequenos e médios empresários. Basicamente isso. Eu não sei a proporção que esse vídeo pode ganhar,
Mas, agora falando direto para a câmera e não para você, se você é um empreendedor gaúcho, perdeu tudo, está passando dificuldade, eu quero dizer para você que você é capaz de reerguer e construir a sua vida. Eu quero dizer para você que o povo gaúcho é um povo honrado, é um povo forte, e não é à toa que é o sexto maior estado em PIB do Brasil. Né? Vocês são um povo honrado, são um povo honesto, um povo trabalhador demais. E a volta por cima vai acontecer. Eu sou muito pequeno, cara. Eu tô me sentindo muito mal. Eu queria ser muito maior para poder realmente ajudar muito mais do que a gente tá fazendo. Muito mais. Tô me sentindo muito mal por isso. Mas o que eu mais posso fazer por vocês é orar. E se hoje, cara, você não tem a sua fé, você não sabe para onde olhar, não sabe o que fazer, sabe? Se dê ao luxo de confiar em Deus. Se dê ao luxo de chamar Deus para entrar no seu barco e caminhar junto com você e falar: Deus, eu preciso da ajuda, eu não sei o que fazer. Eu tô perdido, perdi tudo, literalmente. Cara, o que eu posso fazer por você é orar e te apresentar e falar assim: cara, eu preciso que Deus tenha uma solução, né? E eu queria finalizar esse episódio que a gente está fazendo orando por você e pelo povo gaúcho, mas em especial para você, empresário que pode estar assistindo esse vídeo, porque eu não sei as dimensões do que você está passando, mas o pouco que eu passei, que foram bastante coisas, cara, se não fosse Deus na nossa vida, nós estava perdido, né? Talvez seja muito pequeno em relação ao que você está passando, mas eu posso te dizer, cara, que Deus sustenta e Ele nos dá esperanças todos os dias para continuar trabalhando, tá bom? Então, deixa eu orar por você, deixa eu pedir a Deus para que Ele te abençoe, tá bom? Deus, a Ti nós rendemos graças, Pai. Rendemos graças pelo Brasil, rendemos graças a Ti, Senhor Deus, porque o povo brasileiro tem sido realmente muito unido neste momento, Pai. O que o povo brasileiro não é o que a mídia mostra, não é o que os principais portais de notícias mostram, Pai. O que o povo brasileiro é o que realmente os amadores estão fazendo, Pai. Mostrando com seus celulares, com suas câmeras. Isso é a identidade do povo brasileiro, um povo unido, um povo que ajuda, que doa, que se doa e que chora também com os outros, Pai. E essa é a realidade. Deus, nós te damos graças, Pai, porque nós aqui estamos bem, a maioria do Brasil está bem hoje no seu físico, mas tem um povo, Pai, que faz parte da nossa família no Brasil, que está precisando da sua ajuda, meu Pai. Nós não sabemos o porquê que tudo isso aconteceu, mas acreditamos que existe planos maiores vindo de Ti. Pai, abençoa este empresário pequeno, Senhor, que perdeu tudo, perdeu além de ter perdido a sua casa, perdeu também a sua fonte de renda, a sua empresa, por qual ele trabalhou 20, 30, 40 anos, Senhor, ou até mais do que isso. E de um dia para o outro ele perdeu tudo. Senhor, capacita esse empresário, capacita esse empreendedor, meu Pai. Vai à frente, Deus, abençoando os caminhos dele, dando estratégias para que ele possa sair dessa, Senhor Deus. Dando novos negócios, novos caminhos, para que ele possa renegociar as suas dívidas de maneira fácil, de maneira tranquila, meu Pai. Deus, mande clientes para essa empresa, Senhor. Nós acreditamos no poder da oração e acreditamos no seu poder, Senhor Deus. Te damos graças pelas dificuldades que nós passamos também, embora elas sejam às vezes dificílimas e nem sabemos como vamos fazer um dia após o outro, Pai. Mas acreditamos que em tudo temos que dar graças e somos gratos a Ti também pelas dificuldades, meu Deus. Deus, abençoa este povo, abençoa este empresário que está chegando essa mensagem, abençoa esse empreendedor, meu Pai. Capacita ele, renove as forças dele, Pai. Renove a motivação dele, Senhor. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai. É isso que nós acreditamos. Queria fazer muito mais, não podemos, mas eu acho que o maior, por mais que tivesse dinheiro sobrando, bilhões e bilhões na conta, nada é maior do que Deus, nada é maior do que Jesus te abençoando, estando caminhando contigo e realmente estando lado a lado aí com você. Tá bom? Isso aí. Senhoras e senhores, obrigada se você chegou até aqui.
Se você chegou até aqui, muito obrigada. Eu vou até fazer um recadinho, hein? Curta esse vídeo, compartilhe. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você realmente acha que é um pequeno empresário, que você conhece. Você foi lá na lojinha dele, lá na barraquinha dele, comprou lá um caldo de cana, nem sei se tem caldo de cana lá no sul. Comprou lá um chimarrão, não sei. Chimarrão com certeza tem. Chimarrão com certeza tem. Se você lembra de qualquer pequeno empresário, manda essa mensagem para ele, que realmente Deus venha realmente fortalecer cada um de vocês, todos que estão passando por essa tragédia, que vocês realmente venham sentir o amor de Deus de forma totalmente nova, diferente. E nosso intuito aqui é uma só. Né? Por mais que seja pequeno, eu tô tentando, né? Que a nossa vida possa transbordar na sua. Valeu? Vamos!